Mário de Andrade foi um poeta, romancista, crítico de arte, musicólogo e folclorista brasileiro, e um dos principais líderes do modernismo no Brasil. Formação: nasceu em São Paulo e se formou em música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde também se tornou professor de História de Música. Ele foi um dos organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922, evento que inaugurou o movimento modernista no país. A obra Pauliceia Desvairada é considerada o primeiro livro dos poemas modernistas. Morte: faleceu em São Paulo, em 1945, vítima de um ataque cardíaco aos 51 anos. Principais obras: Amar, Verbo Intransitivo, de 1927, foi seu primeiro romance que causou polêmica por abordar a sexualidade de forma inovadora. Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de 1928, sua obra-prima, que mistura linguagem culta e popular, criando uma reflexão sobre a identidade do brasileiro e usando folclore nacional. Belas Artes e Contos Novos, coletâneas de contos que denunciam desigualdades sociais e retratam o cotidiano paulistano. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico da publicação da obra. Em primeiro lugar, é que ela foi lançada um pouco após a Semana de 1922, que é a Semana de Arte Moderna. Ela foi um marco no modernismo brasileiro, em que o Mário Andrade foi um dos líderes. Os escritores modernistas, eles buscavam usar uma linguagem mais próxima do cotidiano, com temas de realidade brasileira. Outro aspecto muito importante é a urbanização e a nova classe média em ascensão. Como São Paulo passava por um crescimento urbano e pela consolidação da burguesia industrial, representada na obra pela família Souza Costa, isso permitia novas dinâmicas familiares, novas discussões sobre educação, moralidade, entre outras. Além disso, nessa obra evidencia também as tensões entre a modernidade e a tradição. O romance ele retrata os conflitos do período, como novas ideias sobre sexualidade, afetividade e educação, além dos valores conservadores da elite brasileira. Isso é representado na obra quando a preceptora alemã foi contratada para educar sentimentalmente o Carlos, exemplificando essa mistura entre modernidade e a tradição. Outro aspecto é o modernismo e a experimentação literária. A obra, ela mistura o narrador irônico e o narrador observador, além de crítica social, a língua mais solta e sem a rigidez parnasiana. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico dentro da obra Amar, Verbo Intransitivo. A primeira coisa é que o romance ele mostra o cotidiano de uma família de elite paulista, representando a ascensão da burguesia urbana que crescia com o avanço industrial e com a modernização da cidade. Dentro da obra isso aparece quando ele descreve o ambiente que eles moram. Uma casa ampla, confortável, com empregados, um estilo de vida europeizado, preocupação com os estados sociais e aparência, e a preocupação de uma educação formal e moral rígida para os filhos. Além disso, tem uma influência muito grande europeia, principalmente alemã, porque após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil passava a contratar preceptores estrangeiros como símbolos de refinamento. Dentro do livro, isso aparece quando a Elsa, a governanta alemã, é contratada para ensinar boas maneiras, só que secretamente ela iniciou com Carlos uma atividade emocional e sexualmente. Com a presença dela, acaba tendo uma idealização da cultura europeia pelas elites brasileiras, a importação de costumes, valores e métodos de educação, e um contraste entre a disciplina alemã e a informalidade brasileira. Além disso, nessa obra tem a modernização dos costumes e as tensões morais. Em 1920, eles traziam uma discussão sobre as formas de educação, a psicologia moderna, a afetividade e a sexualidade. Mas ainda estava dentro de uma pauta de uma sociedade conservadora. Quando isso é mostrado na obra, quando a família vê essa iniciação sexual do filho como uma educação e não como um romance. O ato ele é retratado como um segredo familiar para preservar a moralidade social, e o narrador revela essa hipocrisia da elite, que mantém as aparências enquanto vive práticas contraditórias.
Englobando essa hipocrisia social e o patriarcalismo brasileiro, o romance expõe essas práticas comuns da elite brasileira da época, em que os homens tinham uma liberdade sexual e as mulheres eram controladas, além dos pais moldarem o comportamento dos filhos para preservar a reputação, como aconteceu com o Carlos. Além disso, os sentimentos individuais eram menos importantes do que as convenções sociais. Isso permeia todo o livro e a estrutura, as ações da família, etc. Características do modernismo na obra. Em primeiro lugar, o autor faz rejeição ao tradicionalismo. O romance rompe com as convenções literárias tradicionais e apresenta uma visão mais moderna e urbana da vida. No trecho, a família brasileira é uma instituição que não serve para nada, presente no capítulo 2. Mário de Andrade critica a instituição familiar tradicional e as convenções sociais da época. Também faz uma reflexão social, quando ele aborda temas sociais e culturais, como as diferenças entre cultura alemã e brasileira. Critica a sociedade burguesa e as normas sociais da época. Ambição estética. Mário de Andrade busca uma renovação literária, utilizando uma sintaxe popular e um estilo cinematográfico de narrativa, o que reflete a modernidade no momento. No trecho A vida é um verbo intransitivo, no capítulo 1, reflete sobre a vida e a poética inovadora. O autor também utiliza de muita ambiguidade. No trecho Amar é um verbo intransitivo, no capítulo 1, pode ser interpretado de diferentes formas, como uma afirmação de que o amor não precisa de um objeto direto, intransitivo, ou como uma crítica à ideia de que o amor é um ato sem propósito ou direção. Uso de ironia e humor. No trecho, a felicidade é uma coisa que se compra nos armazéns, no capítulo 4, é um exemplo de ironia e humor de Mário de Andrade, e também da crítica à ideia de que a felicidade pode ser comprada. O romance apresenta um tom irônico e humorístico, o que é característica do modernismo. A subjetividade também é um conceito utilizado no livro. A narrativa é centrada na experiência subjetiva do protagonista, Carlos, e explora suas emoções e pensamentos de forma introspectiva. No trecho, eu me sentia como um bicho acuado, sem saída, sem esperança. Presente no capítulo 3, o autor explora as emoções e o pensamento do protagonista, mostrando a focalização na subjetividade no modernismo. Curiosidades da obra. O título controverso. O título do livro é um jogo de palavras, pois amar é um verbo transitivo, mas o autor apresenta como intransitivo, sugerindo que o amor é uma experiência autossuficiente. Influência freudiana. Mário de Andrade se inspirou nas teorias psicanalíticas de Freud para criar a trama do livro, explorando a sexualidade e a psique humana. Crítica social. O livro é uma crítica à sociedade burguesa da época, abordando temas como a hipocrisia, a repressão sexual e a busca por identidade. Linguagem inovadora. A linguagem do livro é considerada inovadora para a época, com o uso de coloquialismos, gírias e erros gramaticais para criar uma atmosfera mais realista. Amar, verbo transitivo de Mário de Andrade, conta a passagem de uma suposta professora de alemão à casa da família Souza, uma família católica, mas cheia de mistérios e contradições. O enredo começa quando Souza Costa contrata a Elsa para ficar em sua casa para ser professora de seu filho. Elsa muda-se então para casa, se fazendo passar por professora de alemão. Porém, a sua verdadeira missão é ensinar a arte de amar para Carlos, filho mais velho de Souza e ainda inexperiente. Elsa, que a partir de então passa a chamar-se de Fraulein, começa a praticar aulas de alemão com Carlos e suas irmãs. No começo, Carlos não se anima com as aulas e não se aplica, pois ainda não mostra interesse por Fraulein, o que a deixa preocupada, já que nos seus trabalhos anteriores os meninos mostravam mais interesse rapidamente. Mas ele, ao reparar a inexplicável beleza de Fraulein, começa a se interessar pelas aulas e pela professora. Quando Fraulein percebe esse interesse de Carlos, regride em suas insinuações, já que seria essa a regra para fazer nascer o amor. Com esse interesse, Carlos passa a modificar sua postura, ficando mais em casa e pede para Fraulein ensinar piano e até costurar, para ficar mais tempo ao lado dela. Fraulein parece fazer parte da família, de tão íntima que se torna de todos os membros. Entretanto, Dona Laura, ao perceber o interesse de Carlos pela professora e sem saber da história, pede a Fraulein que deixe a casa. Fraulein vai até Souza para perguntar o porquê que não contrata Dona Laura, o verdadeiro motivo de sua estadia na casa. Souza conta tudo para Dona Laura, porém, Fraulein, por orgulho, decide ir embora.
Entretanto, ela não queria e sofre com isso, não por amor, mas por não ter um rumo. Dona Laura e Souza iniciaram uma discussão sobre a permanência ou não de Fraulein na casa. Mesmo sem muito interesse de ambos, Souza pede a Fraulein que fique e ela aceita. Fraulein, com o consentimento agora de Dona Laura, insinua-se durante a aula mais diretamente para Carlos. Ele hesita por não saber o que fazer. Porém, ele pede para ela se aproximar novamente e a beija. Carlos vai à noite ao quarto de Fraulein e os dois têm a primeira noite de amor, que se repete algumas vezes até que Souza, Dona Laura e Fraulein decide que o romance deve acabar de maneira trágica, com um susto. Dona Laura suspira, já estaria acostumada com a presença de Fraulein na casa. O dia então chega. Carlos estava no quarto de Fraulein quando Souza e Dona Laura os flagram. A primeira reação de Carlos é afirmar que se precisar ele casa. Souza conta a verdadeira intenção com que ela foi contratada. Carlos se assusta com a possibilidade de Fraulein ter ficado grávida, mesmo ela não estando. Mesmo assim, após toda a revelação, Carlos vai procurar Fraulein em seu quarto. Ela não abre a porta. Na hora de ir embora, ela pede para se despedir de Carlos. Ao se despedir, Fraulein beijou na testa, num sinal de respeito, e chora. Carlos fica diferente após a partida dela. Torna-se homem. O sofrimento causado pela partida de Fraulein demora muito para passar, mas passa. Carlos vai ao teatro, conversa com os amigos, segue sua vida. Depois de anos, se reencontram de longe no carnaval. Carlos acena para ela, mas sem sentimentos.